Bem-vindos ao Receitas para Lucrar. O programa de hoje está um pouco diferente. Vamos falar sobre alimentação saudável. É isso mesmo. Vamos aprender uma receita de sobremesa nutritiva, refrescante e gostosa. Eu estou falando sobre o mousse de maracujá Fit. E quem vai nos ensinar essa receita, contar um pouco da sua história e falar sobre aquela alimentação adequada, balanceada, é a nutricionista Vitória Lima. Ficou curioso? Não sai daí não. Pega o caderninho e vem com a gente, porque começou o Receitas para Lucrar. Eu já estou aqui com ela, a nossa nutricionista Vitória Lima. Seja muito bem-vinda ao Receitas para Lucrar. Obrigada, Jéssica. Estou muito feliz com o convite. Espero que a gente consiga trazer coisas e informações úteis e importantes para todo mundo. Maravilha! O Receitas para Lucrar hoje está um pouco diferente. A gente costuma, visitar restaurantes, confeitarias, mas hoje nós estamos aqui com a nutricionista ao nosso lado. Ela vai nos ensinar um pouquinho sobre saúde, sobre qualidade de vida e contar também um pouco da história dela. Vitória, quando foi que você descobriu quero ser nutricionista? Como foi que a nutrição chegou na tua vida? Então, Jéssica, a nutrição ela não foi algo assim que eu planejei. Eu caí na nutrição meio que de paraquedas. Aos 18, eu tive minha filha muito jovem, com 18 anos, e eu senti a necessidade de, durante a gestação, cuidar da minha saúde. Então, foi o momento que eu comecei a procurar, pesquisar sobre alimentação, sobre bons hábitos, e eu comecei a me interessar sobre o assunto. E aí chegou aquele momento ali de fazer o vestibular, e a minha mãe me aconselhou que eu fizesse nutrição, e eu acabei fazendo. E assim, eu não esqueço, meu primeiro dia de aula, a professora falando assim, vocês vão se apaixonar pelo curso. E realmente, durante a trajetória da faculdade, eu me apaixonei pela nutrição. Eu vi como a nutrição ela tem um papel importante na vida das pessoas e como hoje eu consigo, através do meu trabalho, trazer e levar qualidade de vida e saúde para as pessoas. Hoje, assim, realmente me apaixonei pelo curso. Isso é muito interessante, né? Por que a gente decidiu trazer uma nutricionista hoje? Porque é interessante a comida boa é maravilhoso, mas uma comida boa e saudável é melhor ainda. Com certeza. Quando a gente consegue agregar sabor e saúde, a gente consegue ter um casamento perfeito. E por falar em saúde, qual é hoje o principal erro que você acha que as pessoas cometem no que diz respeito à alimentação? E eu vou trazer para poder afunilar, porque eu sei que são muitos os erros, né? A gente está no verão, a gente está em um momento de aproveitar, né? As praias, as festas, carnaval e tal. Qual o principal erro que as pessoas cometem, principalmente nesse período de calor intenso? Qual o principal erro na alimentação? O principal erro na alimentação, hoje em dia eu tô vendo que as pessoas estão pecando muito no consumo de água. Então, muitas vezes não bebem a quantidade de água adequada, não se alimentam, não comem a quantidade de frutas, né? O recomendado é que a gente consuma ali pelo menos 3 frutas diferentes por dia, é o que traz o Guia Alimentar Brasileiro. E a maioria das pessoas não faz o consumo de 3 frutas diferentes por dia. E isso é muito importante, porque a gente tem ali vitaminas, minerais, o consumo de proteína muitas vezes também não é um consumo adequado, então às vezes as pessoas não consomem a quantidade que deveriam consumir de proteína, que é importante para a nossa massa muscular. Então, assim, eu acho que esse é um dos principais erros que as pessoas têm cometido em respeito à alimentação. E me diz uma coisa, nós estamos em uma época de festa. Isso. Carnaval está aí. Tem algum alimento que é mais indicado para quem vai curtir a folia? Pronto, eu já fiz algumas postagens sobre isso e eu sempre recomendo que antes de você sair de casa, vai curtir ali, tenha uma boa alimentação, principalmente para quem vai beber. Então, tem uma alimentação saudável, equilibrada, com proteína. Então, o pessoal tem às vezes o hábito de comer feijão, né, antes da festa. Eu acho interessante. Não é interessante uma comida muito pesada, com muita gordura. Feijoada e tal. Uma comida saudável, um arroz, feijão, uma salada, uma proteína, perfeito. E vai pra folia
curte, aproveita, se hidrata durante todo o processo. É interessante também evitar consumir muita bebida alcoólica, né? Preferir sempre estar ali se hidratando entre, né, uma cerveja e outra, sempre beber um copo d'água para quem bebe, né? Ter esse cuidado, porque isso faz com que você tenha uma perda menor de massa muscular. Então tem gente que tá ali lutando para ganhar massa na academia, fazendo musculação, e aí vai pro carnaval, volta, eu engordei, ou então eu perdi peso. Então essa dica é para que você consiga voltar com menos prejuízos. Se alimente de forma adequada antes de sair para a folia, e durante a folia beba água. E se possível tenha uma barrinha de proteína, vá consumindo, porque isso também vai te ajudar. Mas agora, né, voltando para o seu dia a dia, você está hoje nutricionista, mas me diz uma coisa, você curte para cozinha, curte fazer comidas gostosas, testar receitas, como é a tua relação com a comida? Então, eu sempre gostei muito de cozinhar, até por isso que minha mãe sugeriu que eu fizesse nutrição na época, porque eu sempre gostei, sempre de receita fit, a receita normal, sempre fiz tudo. Eu fazia, hoje a receita que a gente vai fazer é de gelatina, então antes eu fazia aquelas gelatinas coloridas que você vai colocando Sempre fiz essas receitas, aniversário das meninas, sempre tinha muita coisa que eu mesma sempre gostei de cozinhar. E com a nutrição eu consegui agregar, né, uma comida gostosa, então receitas que são saborosas, mas que ao mesmo tempo são saudáveis. Então é algo que eu gosto muito. Cozinhar para mim, hoje em dia, por mais que seja algo que a gente precisa fazer na nossa rotina, é algo que eu ainda gosto bastante de fazer. Toda semana, para mim, eu amo fazer meu almoço, eu mesmo preparar tudo, porque eu preparo né, eu faço um panelão de legumes para semana. Então eu tenho certeza que minhas filhas estão comendo fibra, que vão vão ter ali uma ingestão saudável, preparar tudo certinho. Então a cozinha para mim é uma coisa muito importante. Você costuma congelar? Como é que acontece? Esse processo de congelamento pode, de repente, reduzir os nutrientes? Porque existem essas... Sim. É mito ou é verdade, né? Que, de repente, o cozimento pode quebrar os nutrientes, o congelamento pode quebrar os nutrientes. Conta pra gente aí. E não é. Porque, assim, o próprio processo de cocção, né? Quando a gente cozinha os alimentos, a gente tem perdas de nutrientes e faz parte. A forma como a gente faz também, que congelamos o alimento também é importante, respeitar algumas etapas para que a gente tenha uma perda menor de nutrientes. Mas dá para fazer, dá para congelar, existem técnicas que a gente consegue preservar melhor esses nutrientes. E hoje em dia, por conta da correria, todo mundo trabalha, a gente não tem tempo de ficar fazendo comida todo dia para a grande maioria das pessoas. Congelar é a única opção para que a gente mantenha uma alimentação saudável, porque a gente chega em casa cansado, não tem disposição muitas vezes para ir para o fogão, para fazer nada. Então congelar realmente não é só uma questão é uma necessidade para a maioria das pessoas. Então, por mais que pode ter uma perda de nutriente ali, é melhor do que pedir um delivery, é melhor do que comer uma besteira, comer um industrializado. O alimento que a gente prepara, que a gente congela, vai ser mais saudável do que, por exemplo, uma comida que a gente muitas vezes vai pedir ali num aplicativo da vida. Então é isso. E mais econômico também, né? Muito mais econômico. Mas agora falando para os empreendedores, né? Porque o objetivo do programa, além de falar de comida gostosa, é estimular também empreendedorismo. É possível lucrar trabalhando com comida saudável? Com certeza. Atualmente agora eu não estou fazendo mais por conta do tempo que eu não estou conseguindo fazer. Porém, a gente falando sobre comida congelada, eu fazia caldo de abóbora, conseguia fazer um caldo muito bom, com bastante proteína, porque eu fazia fiz a tabela nutricional, quanto de caloria, quanto de proteína. Então eu investia muito para deixar uma receita proteica,
baixa em caloria para quem estava em processo de emagrecimento, e também escondidinhos, que são refeições que dá pra gente fazer e congelar. Então é muito simples de fazer. Se você consegue fazer um escondidinho gostoso, com baixa caloria e sem colocar muito aditivo ali. O que eu fazia era bem natural. E a tabela nutricional dele era linda. Quantidade muito boa de proteína, quantidade muito boa ali, a caloria não era muito alta e ficava uma delícia. E dá para render uma grana? Dá para render, porque dependendo, o ideal é sempre você fazer como nutricionista a gente tem, né, essa aula. A gente faz a tabela, uma tabela de gastos para poder ver quanto e como a gente vai precificar. Então dá para ter um lucro legal ali. E dá para lucrar com comida saudável? Tanto dá para lucrar com comida saudável que cada vez mais esse tema, né, está em alta e as empresas estão cada vez mais se especializando em alimentação saudável, em alimentação para um público mais específico, inclusive, que é o público que tem restrições alimentares. A gente tem, inclusive, aqui em Feira de Santana, né, empresas que já são especializadas para esse grupo, né, de pessoas, e que cada vez parece que está sendo mais frequente. A gente vê pessoas intolerantes ao glúten, à lactose, com restrição, outros tipos de restrição alimentar. É muito comum mesmo, assim, hoje em dia, aqui em Feira eu vejo que tem muitos locais, por exemplo, tem um contato com uma pessoa que é celíaca, então o bolo de aniversário dele é sempre feito no mesmo local, porque tem que ter todo um cuidado, porque não pode ter a contaminação cruzada. Então, hoje, graças a Deus, a gente está tendo acesso para que essas pessoas elas possam ter também a oportunidade de consumir uma alimentação saborosa e dentro ali das suas restrições, seja alergia ou intolerância, e isso é muito bom. As pessoas estão cada vez mais se preocupando com a alimentação, com os bons hábitos, trocando os hábitos que às vezes não eram tão legais por hábitos mais saudáveis. E isso é muito bom. Então é uma oportunidade para quem quer empreender maravilhosa. Eu admito que eu sou a pessoa que eu me confessei aqui antes para Nutri. Eu falei, Nutri, eu não consigo seguir muito bem uma dieta. Eu hoje busco no meu dia a dia, como eu falei, trazer uma comidinha mais nutritiva, mais saudável, principalmente depois que eu tive a minha filha. Então, eu passei, eu preciso fazer uma comida mais adequada para ela, né, mais rica e tal. Eu não sou tão fã dos fast foods, né? A gente come, mas eu sou mais adepta, né, daquelas comidas mais regionais, mais substância, tem substância, né? E eu sou dessa vibe, assim, mas a verdura está ali inclusa no dia a dia, alimentos com menos condimentos, né? Por conta de Helena, menos gordura. Então, assim, de fato, Helena que deu uma conduzida melhor para uma alimentação mais saudável. Acho que você também, pelo que você falou, também a chegada da filha. Eles mudam, né? Faz a gente se preocupar muito mais com a nossa saúde. Mas, assim, um erro também que as pessoas cometem é achar que a alimentação saudável tem a ver com restrição. E não é. Não tem a ver com restrição, tem a ver com equilíbrio. Sim. Não é deixar de comer tudo que você gosta, é ter equilíbrio, saber que existe Pode comer uma mocofato, então? Assim, sendo um contexto, por exemplo, uma coisa esporádica, não vai comer mocofato todos os dias. Mas se de forma esporádica, sim, por que não? Porque às vezes a comida ali é afeto, às vezes era sua avó que fazia pra você, tem um afeto, tem um apego emocional. Eu respeito muito isso, porque comida não é só sabor, comida muitas vezes é a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Sim. Então a gente tem que respeitar esse processo. Então quando eu mexo com a alimentação das pessoas, eu tenho que ter esse respeito. Entender que não dá para retirar tudo. Tem algumas coisas que a gente vai fazer concessões. Eles estão falando, por exemplo, você não vai comer mocofato todos os dias. A grande maioria das pessoas não vai.
E pronto, quando você for comer, coma com equilíbrio, sem exageros, de forma ali, aproveitando aquele prato. Porque às vezes a gente come um alimento que a gente gosta, a gente nem aproveita, a gente não cheira, a gente não sente textura, a gente não está presente ali comendo. Então eu sempre oriento que o paciente ele faça esse movimento de olhar para a comida, sentir o cheiro e com equilíbrio ele vai conseguir fazer boas escolhas, entender que às vezes não necessariamente se alguém te oferecer um bolo, porque você gosta de bolo, você vai aceitar. Se você não tiver com vontade de comer o bolo, você pode dizer não. Isso é entender, respeitar o seu corpo, respeitar suas vontades. Isso também está dentro da alimentação. Então é isso, gente. Como eu falei, nutrição, ela também liberta. Agora o nosso bate-papo está maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal fez o pessoal refletir bastante. Eu refleti bastante de casa também, né? Entendendo que a gente precisa fazer as adequações e aprendendo, principalmente nos últimos tempos, de que comida saudável é sinônimo também de comida gostosa. E a gente vai aprender isso agora, né? Isso, vamos sim. Qual a receita que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai fazer um mousse de maracujá fit, uma versão menos calórica, mas continua sendo refrescante, continua sendo saborosa. Então é isso. Não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com receitas para lucrar e agora já estamos aqui na cozinha da Vitória, porque você vai ensinar essa receita maravilhosa de quê? Mousse de maracujá com iogurte natural. É uma versão fit, saudável para quem não quer engordar muito, quer ter um controle ali das calorias que vai estar consumindo. Então dá para se deliciar e se manter na dieta refrescado. Com certeza. Essa é uma versão mais saudável, com menos caloria, porque assim, tem muitas receitas fits que quando a gente faz o cálculo calórico, acaba não compensando. Então essa é uma receita que você pode comer muito e com baixa caloria. Aí eu vi vantagem. Apesar que depois de terminar aqui, eu vou pedir para ela fazer umas receitas mais calóricas para mim, se é que vocês me entendem. Mas vamos lá, Vitória. Quais são os ingredientes dessa receita? Eu vi, viu, gente, que é pouca coisa para ficar feliz. É pouca coisa, é bem simples. A receita é basicamente gelatina, então o que você vai precisar é de gelatina. Então, geralmente você pode utilizar ou a gelatina normal ou a diet. Eu trouxe aqui a versão diet, que é zero açúcar, ou seja, menos caloria ainda. Iogurte natural, você pode utilizar o iogurte tradicional, o desnatado, ou esse que a gente está utilizando aqui, que é o vegano, a versão vegana, que é zero lactose, zero glúten, mas pode utilizar qualquer uma dessas versões. E é só isso. Então, como é que é? Vamos só repetir pro pessoal, porque foi pouca coisa, não tô nem acreditando. Iogurte E gelatina. Se você quiser acrescentar, você pode acrescentar o maracujá, né? Ou morango, se for fazer gelatina de morango, a versão morango. Pode acrescentar o morango congelado, ou então o maracujá, para poder agregar sabor. Fica muito bom, já fiz assim e fica realmente muito bom. E você pode acrescentar também proteína. Então pode colocar um pouquinho de whey, porque aí você acrescenta proteína naquela refeição. Maravilha. Antes da gente começar, a gente está falando sobre a questão da gelatina. Por exemplo, eu quero inovar aí no sabor. De repente, eu colocar uma outra fruta e usar uma gelatina sem sabor para não ter uma interferência ali no gosto. Pode ser também. Pode. Aí é interessante você provar para ver se ficou um gosto bom, né? Vamos supor, a gente colocou uva, aí faz uma gelatina sem sabor com a uva. Pode ser, pode estar testando aí para ver se dá certo. Eu acho que dá certo. O importante é manter a criatividade. Eu acho também que dá bom, dá liga. Mas vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos. Então a gente coloca água para ferver e vai preparar agora a gelatina. Isso, dilui a gelatina na água, como a gente faz normalmente, como faria normalmente. Certo.
E aí, como eu falei, esse é o momento da gente brincar, né? Tem gelatinas de todos os sabores, de todas as cores, é até para quem tem, né, criança em casa e tal, aquele momento de se divertir, brincar, e tornar esse momento, né, usar a criatividade mesmo. E gelatina é um ingrediente muito versátil pra gente fazer, pra fazer receitas. Eu já fiz receita de gominha de creatina, para quem toma creatina às vezes tem dificuldade de diluir, não gosta tanto do gosto, aí você pode fazer com a gelatina. Então a gelatina é um alimento muito versátil, então dá para você brincar com ela de formas muito diferentes. Nesse caso da creatina, a gente faz o quê? Dilui ela ali na água e junta com a creatina. Isso, você coloca ela faz como se fosse uma gominha uma balinha mesmo de gelatina. Sim. Coloca ela naquele refratário para gelo, para fazer gelo. Sim. Coloca a porção da creatina, a dose diária, e coloca uma gelatina concentrada. Faz uma gelatina normal. Sim. E uma gelatina sem sabor, para ela ficar mais consistente. E aí ela vira uma balinha. Tá vendo aí? Pensou que você só ia aprender a fazer mousse? Engano. A gente aprendeu também a fazer aqui creatina, as gominhas de creatina. Que está em alta, viu? E às vezes é um produto que estão vendendo bem caro por aí. E você pode fazer com custo reduzido em casa. E é muito fácil de fazer. Eu fiz lá em casa, todo mundo gostou. Até as minhas filhas experimentaram. Porém, eu dei um pouquinho só para elas experimentarem. Mas fica muito bom. Mas a creatina, ela vai diluída ou não? Ela vai... E nesse caso, a creatina, ela vai diluída ou ela vai só o pozinho mesmo lá dentro e ela vai dissolvendo? Então, pronto. Você vai colocar a porção mesmo diretamente na forminha de gelo. Então, você deixa ali na forminha de gelo a dose diária de creatina, deixa ali e aí você vem só com a gelatina jogando por cima. Sim. A gelatina com a gelatina normal e a gelatina sem sabor, para que ela fique numa consistência de bala. Sim. Aí você deixa ali, deixa por um tempo na geladeira e aí quando você tirar essa forminha de gelo, é bom usar aquelas que tem silicone, né? Sim. Que facilita para na hora de tirar, já sai a balinha ali certinho, com a dosagem de 3 gramas de creatina. Se você botar a porção que geralmente... O scoopzinho, né? Isso. Ah, perfeito, então. Dica boa. Agora eu vou colocar água gelada. Certo. Como a gente faz a gelatina tradicional. Perfeito. E naquelas medidas mesmo que já vem na própria embalagem, né? Isso. Agora entra a porção que geralmente a gente deixa essa gelatina um tempo na geladeira até ela firmar, para depois a gente bater no liquidificador. Sim. Só que eu já vou colocar, hoje eu vou fazer um pouco diferente, a gente vai acelerar o processo, então eu já vou colocar diretamente o iogurte aqui, para poder já adiantar um pouco essa etapa. Eu acredito que vai dar certo, mas vamos aí, torçam pela gente. Aí já vou colocar o iogurte natural. Se você colocar a proteína e a fruta, gente, acrescenta muito, agrega muito, porque você vai estar colocando, se você botar a proteína, você vai agregar a receita, vai deixar uma receita proteica, então vai dar mais saciedade para quem for consumir. Então, além de ser uma versão doce, um doce com proteína. Perfeito. E se você coloca fruta, vai agregar sabor, né? Fica muito mais saborosa. E nutritivo também, né? Porque os nutrientes da fruta é bem importante. Eu gosto bastante com a fruta. A versão com a fruta é bem melhor. Fica muito mais saborosa. Mas essa aqui, dessa forma, a gente vai colocar ali nos potinhos, vou colocar refratários pequenos para poder ficar pronto mais rápido. Perfeito. Então agora o nosso mousse, ele em tese está pronto. Agora é só ir para a geladeira e aguardar firmar. Isso. Perfeito, então. Deixa eu te ajudar aqui. Minha mãe não tá com whey aqui. Pronto. Então aqui, distribuído nos refratários, agora geladeira. Isso, só colocar na geladeira e esperar um pouquinho até chegar à consistência de mousse. Perfeito.
Agora já foi, o nosso mousse já foi para a geladeira. Já estamos com ele aqui prontíssimo. E agora é hora De experimentar. Então, vamos lá, porque eu fiquei curiosa para essa receita. Vamos lá? Hora da verdade? Saber se deu tudo certo? Bora. Ver se a consistência ficou boa. A consistência deu certo. Olha lá. Ó, Carlos. E esse aqui acabou de sair da geladeira, tá assim, ó, daquele jeito. Bora lá? Pra hora da verdade, experimentar? Bora lá. Delicioso. Realmente é aquele tipo de sobremesa refrescante, gostosa. Muito refrescante. Pro verão agora, é perfeito. E assim, se você olhar a tabela nutricional, baixinha em caloria. Então, para quem gosta de um docinho, não quer exagerar, não quer atrapalhar muito, não vai atrapalhar a sua dieta, pode investir tranquilamente nessa gelatina. E ela falando e o quê? Ficou muito boa, tá muito boa. Comendo. Uma delícia. Você falou sobre adicionar, né, a questão da fruta mesmo. Isso. Eu acredito que pro valor nutricional dela, pro sabor, tudo isso vai agregar muito mais. Mas mesmo a gente fazendo a versão ali mais rapidinha, mais simples, mais básica, e ainda assim ficou realmente bem saborosa. Eu tenho certeza que é aquela receita para todas as idades. Como vocês viram, a gente não adicionou açúcar, não adicionou nenhum tipo de item, né, que provoca a questão alérgica, né? A gente usou o iogurte. A gente usou o iogurte vegano, então para quem, por exemplo, tem intolerância à lactose ou não pode consumir leite, é uma ótima opção também. Dá para fazer essa versão. Perfeito. Então, é para comer sem culpa mesmo e aproveitar. Vitória, antes de tudo, antes de encerrarmos esse momento todo especial, eu quero que você conte também onde as pessoas podem ter acesso aos teus serviços, receber as orientações, passar por atendimento, onde elas podem te encontrar. Pronto. Se quiser, né, saber um pouquinho mais, tem meu Instagram, @VictoriaLimaNutri. Lá você vai ter o meu WhatsApp, tem como tirar dúvida, fazer pergunta. Eu também trabalho com atendimento, atendo na clínica ali na Artemia Pires, mas também faço atendimento online e tem os atendimentos da Atu Naturais, que eu tô lá dia de terça, quarta e quinta, dando orientação, tirando dúvida, fazendo bioimpedância. Então é só chegar, pode conferir os horários que eu vou estar lá, chegar e fazer a sua bioimpedância. É bem interessante e eu gosto porque a gente consegue, muitas vezes a pessoa fica com muitas dúvidas e lá eu consigo estar tirando essas dúvidas, dando algumas orientações, é bem interessante. Então, perfeito. Repete só o Instagram para o pessoal não esquecer. @Victoria com C, Lima Nutri. Perfeito. Eu tenho uma Victoria na minha vida também, né? Minha irmã, uma Victoria, uma Bianca e o outro é Marlos, né? Mas eu tenho uma Victoria. E eu pôs as Victorias, acho que gostam da área de saúde, porque a minha é fisioterapeuta. Então é isso. Victoria Lima. Procurem lá no Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tirem todas as dúvidas, conheçam um pouco mais. Até pegue dicas, né, de receitas aí para vocês empreenderem. Eu tenho certeza que a Victoria vai dar receitas assim maravilhosas, dicas preciosas para você manter um hábito de vida saudável e também, quem sabe, transformar em um negócio. Já aproveita e já faz parceria. Tenho certeza que vai ser sucesso. Mais uma vez, Vitória, muito obrigada por participar com a gente, por ter nos aceitado o nosso convite, aberto as portas da tua casa para nos receber, para que a gente pudesse bater esse papo, ensinar essa receita, por todo o carinho que você nos deu hoje. Eu que agradeço pelo convite, pela troca, né, maravilhosa. Estou muito feliz e eu espero de verdade que quem esteja assistindo consiga aprender, né, com o que a gente trouxe aqui e possa levar uma alimentação saudável, ter mais hábitos saudáveis e aprender um pouquinho com o que a gente conversou.
Então é isso, eu tenho certeza que assim como eu, você curtiu esse episódio, mas é aquilo que eu digo sempre, não perca os próximos Receitas para Lucrar, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo programa. Tchau, tchau!